estavam lá na praia para ouvir um certo Galileu. Sua palavra era tão amável, afagava o coração. Não se turbe, tenha paz no seu coração. Eu sararei sua dor, eu viverei por você, eu ouvirei seu clamor. Por você eu moverei o mundo. Tenha fé, eu irei pra buscar, pra salvar. Não importa onde tem andado, eu vou buscar você. Segure e forte a minha mão. No meu abraço vou envolver. Eu sou a luz que ilumina você. Não importa se a sua fé vacilar, eu sararei sua dor, eu viverei por você, eu ouvirei seu clamor. Por você eu moverei o mundo. Tenha fé, eu irei pra buscar, pra salvar. Não importa onde tem andado, eu vou buscar você. Segure e forte a minha mão. Por você eu moverei o mundo. Tenha fé, eu irei pra buscar, pra salvar. Não importa onde tem andado, eu vou buscar você. Segure forte a minha mão. O meu abraço vou envolver. Eu sou a luz que ilumina você. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos reúne diante da sua palavra, da sua sabedoria. Ó Senhor, nessa programação, nesse culto que oferecemos ao Senhor, queremos abrir o nosso coração e expô-lo à luz que é o Senhor Jesus. Ó Senhor, se há algum impedimento, se temos dentro do nosso coração alguma tradição que nos atrapalha de enxergar a verdade, arranca com a nossa permissão. Mas acima de tudo, Senhor, nos transporta desse mundo para perto do Senhor, aonde podemos ver, da onde podemos ver o mundo cá embaixo, cheio de trevas e de escuridão, mas entender que daí de cima, da luz, o Senhor nos guia. Toma nas suas mãos a nossa vida em nome de Jesus. Amém.
Quero convidar você para abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Mateus capítulo 25, do verso 1 em diante, onde diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Quem contou essa parábola? Jesus contou. E ele continua dizendo: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. E Jesus termina a parábola dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Como é uma parábola, tem muitos significados. O primeiro significado é o seguinte: quem é o noivo? Jesus. Vamos responder de novo? Quem é o noivo? Jesus. Jesus é o noivo. Muito bem. Agora vamos responder a próxima pergunta. E a próxima é a seguinte: quem são as 10 virgens? Quem são as 10 virgens? Quem elas representam? Nós, a igreja, está um rolo esse negócio, né? Veja só, as 10 virgens representam todas as pessoas do mundo inteiro? Sim ou não? Elas são pessoas que ouviram falar das bodas. O que são as bodas mesmo? A volta de Jesus. A volta de Jesus. Elas ouviram falar da volta de Jesus e sentiram o desejo de se preparar para a volta de Jesus, e elas tomaram uma atitude e foram para esperar o noivo voltar. Se prepararam e foram. Elas ouviram falar, se prepararam e foram. É o mundo inteiro que é assim? O mundo inteiro vai ouvir e vai se preparar e vai ficar esperando a volta de Jesus? Não. Então as 10 virgens não representam todas as pessoas do mundo. Elas representam pessoas que ouviram, sentiram o desejo e começaram a se preparar para a volta de Jesus. Certo? Quem elas representam? A igreja. A igreja. Qual igreja? Qual a placa de igreja? Batista, metodista, Assembleia de Deus, adventista, católica, qual? A igreja invisível de Deus. A igreja invisível. E a igreja invisível de Deus, ela diz para mim, quando eu penso na igreja invisível de Deus, ela está dizendo para mim, a palavra de Deus está dizendo para mim, que a igreja invisível é formada tanto de pessoas sinceras, que tem dentro da igreja adventista do 7º dia, e tem muitos sinceros aí dentro, mas isso indica para mim que tem muitos dentro da igreja adventista do 7º dia, que não são sinceros, e que não estão se preparando para as bodas. Por isso existe um grupo aqui dentro, que faz parte da igreja invisível de Deus, e diz para mim que lá fora também tem um monte de gente sincera e que está se preparando para a volta de Jesus, mas que também lá fora tem um monte de gente que não está se preparando coisa nenhuma. Então a igreja invisível são os sinceros de Deus, que estão espalhados por essas religiões e que nesse momento começam a se preparar para a vinda de Jesus. Lembra que eu disse para vocês, sempre que Deus está para intervir na terra, na história do mundo, começa uma agitação espiritual. Gente começa a estudar as profecias, gente começa a ter interesse de ir participar da gravação do programa Está Escrito, e começa aí
4 noites, 5 noites, 12 noites, começam a participar, 16 noites, 16 programas. As pessoas começam a ter interesse e correr atrás das coisas de Deus. As pessoas começam a sentir necessidade de orar mais, de buscar a palavra de Deus mais, de conhecer a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus. Esse movimento está acontecendo agora. E pessoas estão despertando para ouvir a palavra de Deus. Estão buscando a Deus e começando a se preparar para isso. Estão pedindo a ajuda do Espírito Santo de Deus para iluminar a vida delas. É isso que está acontecendo hoje, nesse momento. Isso quer dizer que nós temos gente sincera aqui e temos lá fora. E temos gente não sincera aqui e também lá fora. É exatamente isso que está querendo dizer essa parábola. O Senhor Jesus disse. Então as 10 virgens representam a igreja, os sinceros de Deus. Muito bem. Falta agora ainda alguém mais. Quem é a noiva? Se calou agora? Quem é a noiva? Quem representa a noiva? A igreja. Então quer dizer que as 10 virgens são a igreja. E elas estão esperando o noivo com elas mesmas, que estão para passar ali, para ir no casamento delas mesmas. Elas são convidadas, são a noiva também? Não, não. E quem vai responder isso é a palavra de Deus que vai dizer para nós. Quem é a noiva? Está difícil hoje. Apocalipse 21, 1 e 2. Vamos lá. (21, 1 e 2). Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Vamos ler o 9 e o 10 também. Apocalipse, o mesmo capítulo, 21, versos 9 e 10. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos. Olha o Apocalipse repetindo o número 7, porque o 7 é importante para Deus. Lê o Apocalipse e conta quantas vezes aparece o número 7. O 7 é importante para Deus no Novo Testamento, nos dias de hoje. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Quem é a noiva? Jerusalém. Quem é a noiva? Nova Jerusalém. A nova Jerusalém é a noiva. A noiva é a nova Jerusalém, não há dúvida. Agora está esclarecido? Estão esclarecidos os personagens da parábola? Então o Senhor Jesus, contando essa parábola, ele disse que havia 10 moças, 10 virgens, e elas foram para esperar o noivo e se prepararam. E quantas delas, só que ele faz uma divisão entre 5 e 5. Ele divide o grupo no meio e diz: 5 eram prudentes e 5 eram nécias, imprudentes. E qual era a diferença entre 5 e 5? Quantas delas levaram o azeite na lâmpada? Ah, essa eu fiz para pegar você. Quantas levaram o azeite na lâmpada? As 10, todas elas, muito bem. Todas elas levaram, porque todas elas faziam parte da igreja. Todas elas ouviram falar das bodas e desejaram, se prepararam. E o azeite significa o quê? O Espírito Santo de Deus. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O azeite é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, em algum momento todas elas sentiram o toque do Espírito Santo, ouviram a voz dele, atenderam ao chamado e começaram a ir à igreja, e começaram a ler a Bíblia, e começaram a orar também, e começaram a se preparar para a volta de Jesus. Todas elas tinham o azeite na lâmpada. O que é a lâmpada? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, é o que diz em Salmos 119, 105.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, qual era a diferença entre 5 e 5? A diferença não era quem tinha o azeite. A diferença é que 5 delas só pegaram o azeite para o gasto, enquanto as outras 5 pegaram azeite em dobro e levaram azeite de reserva na vasilha. Enquanto outras, você sabe o que é para o gasto? Eu já usei muito essa ilustração, mas eu vou usar de novo, porque eu não tenho outra melhor do que essa. Para o gasto é o seguinte: você me convida para ir almoçar na sua casa, e eu vou, como bom ex-gordinho que eu sou, e vou, e o meu olho já cresceu. Chega lá, como, bebo, mas nem uma palavrinha de elogio. Sabe como é que a mulher passou o dia inteiro na cozinha fazendo a comida, e vem, mas nem para dizer, muito gostoso. E você fica naquela, né? Esperando se entre uma garfada e outra eu vou dizer pelo menos muito obrigado. Que delícia isso aqui. Mas nada. E quando chega no final, você é insatisfeito, porque eu não falei nada, você diz assim, gostou? Bom, gostar eu devo ter gostado, porque eu comi um monte, né? Mas gostou? E eu digo assim, deu para o gasto. O que você acha? Vai gostar do que eu falei para você? Vai me chamar de novo para a sua casa, não vai? Não, é porque para o gasto não serve para nada. Por isso que 5 levaram azeite em dobro e as outras 5 só para o gasto. Para o gasto é o mínimo indispensável. A diferença é que dessas pessoas da igreja, enquanto tem gente buscando a Deus, o Espírito Santo e a palavra de Deus em dobro, tem gente incansável levantando na madrugada, tem gente incansável buscando a Deus, buscando ter um contato com Deus, buscando ouvir a voz de Deus, fazer as obras de Jesus na sua vida. Enquanto tem gente buscando ao Senhor Jesus incansavelmente, tem gente satisfeita com a sua mediocridade espiritual. Eu trabalho tanto que não tenho tempo. Tem gente que diz, eu trabalho tanto para Deus que eu não tenho tempo. Fazem como na parábola do bom samaritano, aqueles religiosos que passam a dizer, eu estou a serviço de Deus, eu não tenho tempo para ajudar esse moribundo. Quem sabe eu vou orar para alguém poder ajudá-lo. Deus não se satisfaz com pessoas que têm um contato com Ele só para o gasto. Deus deseja que nós tenhamos o contato em dobro, que nós busquemos em dobro. Lembra da história de Ruth que eu contei aqui outro dia? Enquanto Orfa aceitou e disse, está certo, o razoável é eu voltar para casa, para minha casa, a casa dos meus pais, para a minha terra, para o meu povo, para os meus deuses. Ruth disse, não, eu quero mais, eu quero muito mais. Lembra de Eliseu e Elias? Quando Elias ia subir na carruagem de fogo, um pouco antes, Eliseu diz assim, Elias olhou para Eliseu e disse, o que você deseja de mim? Ele disse, eu quero porção dobrada do teu espírito. E olha que Elias era um homem de Deus. Isso é ousadia. Deus está esperando de você e de mim nos dias de hoje, quando há essa agitação espiritual, quando o mundo está se contorcendo em dores de parto, porque Jesus está voltando. Deus espera de você e de mim não o mínimo indispensável, mas o máximo, uma busca como quem busca o ar, quem busca o Espírito Santo em dobro. Enquanto as virgens prudentes se preparavam, levando a vasilha com azeite em dobro, as virgens nécias olhavam para as prudentes e elas diziam assim, lá vem os prevenidinhos. São aqueles que levam guarda-chuva na bolsa o dia inteiro, pode estar o sol que for, só que o dia que chove, quem não se molha é quem levou o guarda-chuva. Deixa o outro rir. E as virgens nécias olhavam para as prudentes e diziam, elas dizem hoje, que povo exagerado. Isso aí é um exagero, ficar orando esse tanto, ficar falando de Deus esse tanto, isso faz até mal, tudo que é demais faz mal, até Deus demais faz mal. Enquanto isso Deus está dizendo assim para você, para de se incomodar com o seu próximo e com a santidade dele. Agora você que está buscando Deus e se aproximar de Deus, se o Espírito Santo de Deus realmente está na sua vida, você não critica quem não busca a Deus o tanto que você busca. Porque se você critica, o fruto do Espírito não está se manifestando na sua vida. Porque o primeiro fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, é o amor. E o último deles é domínio próprio. E a crítica não faz parte do fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo de Deus é humilde, é bondoso, é caridoso.
Quem tem o Espírito Santo de Deus perdoa. Quem tem o Espírito Santo de Deus não critica o seu próximo. E não fica olhando e dizendo assim: ele não ora o quanto eu oro. Olha, vocês aí, vocês ficam falando que são religiosos, mas olha o que vocês fazem. Esse não é o Espírito de Deus. Isso é espírito do demônio. Por isso, procura na sua vida se está o Espírito de Deus se manifestando em você. O Senhor Jesus contou a parábola das 10 virgens para você e eu nos situarmos. Meu Deus, eu estou indo, estou frequentando uma igreja. Quer dizer que tem gente frequentando a igreja que não está entre as virgens prudentes. Será que eu estou entre elas? É fácil. Olha o quanto você tem buscado a Deus. Olha o quanto Deus tem feito parte da sua vida. E se Deus não tem feito parte da sua vida e não tem tomado o seu tempo, não tem jeito de você conhecer a Deus se você não dá tempo para Deus. Olha a reprovação do noivo no fim. Ele abre a porta, vê as 5 imprudentes e olha para eles assim: não vos conheço. Você não gastou tempo comigo, você não foi à minha casa, você só foi no dia principal de culto, no culto de oração, no culto evangelístico você não foi. Eu não conheço você porque eu esperei você passar minutos, horas de joelho falando comigo, mas você não teve tempo. Então eu não tive tempo de conhecer você porque você não me buscou. Eu não conheço você porque você não me conhece através da palavra. Como eu posso deixar entrar na minha festa de casamento quem eu não conheço? Se você quer conhecer alguém, tem que gastar tempo com essa pessoa, tem que conversar muito com essa pessoa, tem que conhecer intimamente, tem que conviver, gastar horas junto. E quando a gente se casa, muitos pastores dizem assim: agora, para dizer que conhece, tem que comer um saco de sal junto. Tem que comer um saco de sal junto com Deus. Sabe como é que é? Vive com Deus mais do que com a sua esposa, e muito mais do que com o seu computador e com a sua televisão. Aí você vai poder ouvir de Deus: eu te conheço, vem para a minha festa. É isso aqui. O Senhor Deus estava separando virgens prudentes de imprudentes e chacoalhando você e dizendo assim: acorda por misericórdia. Mas ele continua a parábola e ele diz que todas foram, se prepararam, e antes do noivo chegar, o noivo deu uma demorada, o noivo tardou. E quantas dormiram? Todas dormiram, as 10. Às 10. E à meia-noite ouviu-se um clamor, um grito, um clamor. Foi o clamor da meia-noite que soou, dizendo: eis o noivo, saí ao seu encontro. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Um clamor à meia-noite. A meia-noite é o limite. A meia-noite é o limite. Antes de o noivo chegar. Era a hora do noivo chegar. Meia-noite o noivo estava chegando. Meia-noite o clamor: o noivo está aí, vamos encontrar com o noivo. Aí todas acordaram. E elas acordaram. E quando olharam, a lâmpada já estava se apagando fraquinha. E a chama bem fraquinha. E as prudentes: peraí, azeite. E as outras: divide esse azeite aí com a gente. Mas se eu dividir com você, não vai ser o suficiente para chegar daqui na casa do noivo, e aí não vai entrar ninguém, não faz sentido. Vocês têm que ir agora, à meia-noite, comprar o azeite. Jesus está dizendo assim: filho, você lembra que Noé construiu uma arca no meio da secura, quando nunca tinha chovido? E o povo dizia que Noé era o quê? Maluco, louco. Você lembra disso? Você lembra que em cada momento da história do mundo, aqueles que se achegaram a Deus parecia loucura? Lembra de 12 homens que seguiam o Senhor Jesus, e o povo dizia: são 12 loucos seguindo um louco maior, porque esse pé rapado não pode ser o Messias. Ele não é o Messias, esse pé rapado aí. O Messias é diferente dele. O Messias é de acordo com a tradição que eu aprendi na minha igreja, porque é a minha igreja que está certo, o pastor da minha igreja é que está certo, o meu padre é que está certo. Enquanto isso, a Bíblia, a palavra de Deus, dizia exatamente como era o Messias. Sabe o que é construir uma arca no meio do seco? E o povo dizia assim: Noé, nunca choveu, e olha o tanto que tem que chover para esse negócio sair do chão. Não é uma poça d'água que vai fazer esse negócio flutuar? Mas nunca choveu, Noé, e não tem nem mar aqui perto, você é maluco, você é louco. E Deus está dizendo: olha para as profecias, e você vai ver que eu estou voltando a esse mundo. E quando você vê que eu estou voltando a esse mundo, é hora de buscar. Você busca agora enquanto dá tempo.
enquanto dá tempo, porque depois vai ser tarde demais. Quando o clamor da meia-noite terminar de soar, vai ser tarde demais. Quando parar o clamor da meia-noite, já não tem como arrumar o óleo de reserva, o azeite de reserva. Por isso o momento é agora. E eu tenho uma pergunta: o que é o clamor da meia-noite? O que é o clamor da meia-noite? O que é? Vamos ler Mateus 25:6, que é exatamente ali onde a gente estava. Mateus 25:6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: eis o noivo, saí ao seu encontro. O clamor da meia-noite era o quê? Era o anúncio da vinda do noivo, o anúncio da volta do Senhor Jesus. Isso era o clamor da meia-noite. Quando foi ouvido esse clamor? Quando foi ouvido esse clamor? Quando? Meia-noite lá na parábola. E na vida real. Vamos dar uma relembrada. Agora eu preciso que você relembre comigo. Presta atenção nesse gráfico, que ele é maravilhoso. Está vendo lá, quase caindo do quadro, aquele no princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando aconteceu isso na história do mundo? Aquela linha é a linha do tempo, da nossa terra, da existência da terra. Quando foi aquele no princípio? Ninguém sabe. E quanto tempo passou desde no princípio até que Deus veio para dizer haja luz? Também ninguém sabe. Mas Deus disse haja luz, e houve luz. Ali o homem era perfeito, imortal. Deus havia acabado de criar o reino da glória. Lembra do reino da glória? Que eu passei para vocês em uns programas anteriores aí. O reino perfeito, Deus um Deus de glória. O homem revestido de glória e de honra. Um pouco menor do que? Um pouco menor do que? Do que Deus, era isso. Acontece que depois de algum tempo o pecado entrou nesse mundo. E quando o pecado entrou, o reino que dominou foi o mundo, o reino das trevas. Só que quando o reino das trevas entrou, ao mesmo tempo, na mesma hora, Deus colocou no lugar do reino das trevas, o que ele colocou? O reino da graça. E lá em cima apareceu um negócio. O que é aquilo ali? Cordeiro, pátio, sacrifício. Ah, como eu estou gostando de ouvir assim. Quando vocês respondem assim eu fico arrepiado. É porque vocês estão prestando atenção em tudo. O que é aquilo ali? É o pátio do santuário. O pátio do santuário. Porque exatamente naquele momento, quando Deus prometeu o reino da graça, quando Ele instituiu o reino da graça através da promessa e disse: o homem tinha que morrer no mundo das trevas, mas eu, Deus, vou morrer no lugar do homem um dia. Lembra daquele negócio? Deus pegou e deu para você um apartamento novo na planta. E ficou esperando para entregar para você a chave. A entrega da chave foi quando? Na morte de Jesus, quando Ele pagou o preço do pecado. Foi exatamente isso. Então Deus prometeu, e a partir dali, Deus se tornou o Cordeiro de Deus. E ali acontecia o sacrifício, e desde ali, do pecado, vê que o reino da graça imperava, mas ele ainda não tinha se cumprido, ele não tinha sido estabelecido ainda na terra. Agora, logo em seguida, o que aconteceu? Depois do haja luz, depois de Deus prometer, depois do pátio, depois do reino da graça ser instaurado, o que aconteceu? Deus se tornou homem e pagou o preço do pecado. O reino da graça foi estabelecido através da cruz do Senhor Jesus. Os discípulos pregaram o reino da graça. O Senhor Jesus pregou, João Batista também: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Era o reino da graça se estabelecendo. E agora nós temos o reino da graça, a cruz. Jesus pagou o preço do pecado. Porém, os discípulos que pregaram o reino da graça, eles não entendiam o reino da graça. Por isso lá embaixo, eles se desapontaram quando Jesus morreu. Eles esperavam que Jesus ia ser o rei de Israel, e Jesus morreu. Embora eles tivessem ficado desapontados, porque eles pregaram aquilo que eles não entendiam, por causa das suas
Porque eles acreditavam nas suas tradições. Tradições. Querido, Deus está dizendo para você, por misericórdia, você, querido irmão, Assembleia de Deus, presbiteriano, batista, metodista, católico, adventista, para de se apegar às suas tradições e começa a olhar para a palavra de Deus. Deus fala na palavra dele e ali está a verdade. Aqueles que se apegaram a tradições se desapontaram, e desapontamento não é coisa de Deus. Ali naquele momento, o Senhor Jesus saiu do pátio e passou para o lugar santo do santuário. A partir dali, da cruz de Jesus, o mundo começou a viver a fase da intercessão. Era Jesus como sacerdote dentro do lugar santo do santuário, levando o sangue do cordeiro. Quem era o cordeiro? Jesus. E quem era o sacerdote? Jesus. A partir daquele momento, Jesus não era mais o cordeiro, ele era o sacerdote, levando o sangue do cordeiro, que era ele mesmo, e diante de Deus para dizer: Senhor, aqui está o meu sangue oferecido, eu paguei o preço. E lembra do que aconteceu nessa época? Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, e depois de 50 dias, 40 dias Jesus andou na terra, depois de 40 dias ele foi para o céu. Lá em cima ele foi coroado, entronizado, o sacrifício dele foi aceito, e cumprindo 50 dias, Pentecostes, no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, de quando Jesus morreu, Jesus passou do lugar santo, do pátio para o lugar santo. Ele entrou no santuário. Foi quando ele entrou no santuário do céu e ele derramou o Espírito Santo. Lembra o que ele tinha dito para os discípulos? Vocês fiquem aí, orem e peçam para Deus, porque Ele, o Pai, vai mandar para vocês o outro Consolador, o Espírito Santo. Ele vai aí com vocês. Então Jesus mandou o Espírito Santo, e o Evangelho começou a ser pregado naquela época, com poder, o poder do Espírito Santo de Deus. E agora, o que aconteceu depois disso? O que aconteceu depois disso? Quem se lembra? Em 1844. E por que a gente chega nessa data de 1844? Por causa de uma profecia. A profecia das 2.300 tardes e manhãs. Que maravilha! A profecia das 2.300 tardes e manhãs, que nós estudamos nesses programas passados, onde Deus dizia através do profeta Daniel e para o profeta: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário vai ser purificado. Durante um ano inteiro, o sacerdote entrava no lugar santo e aspergia, respingava o sangue do cordeiro no véu do santuário, e aquilo ficava acumulado durante um ano. E no dia da expiação, o sumo sacerdote passava para o lugar santíssimo. Deus dizia na palavra de Deus, no dia da expiação: ninguém deve estar dentro do lugar santo. Ninguém, nenhum sacerdote. Só o sumo sacerdote é que pode entrar lá. Por isso, ali em 1844, no dia 22 de outubro de 1844, quando se completaram 2.300 anos, segundo a profecia, Jesus deixou a sua veste de sacerdote e pôs agora a sua veste de sumo sacerdote. E ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Do lugar santo para o lugar santíssimo. E o que acontecia quando o sumo sacerdote entrava dentro do lugar santíssimo? O que o povo fazia lá do lado de fora? O povo se preparava. Como? Aquele povo orava. Aquele povo antes, o sacerdote saía de casa 10 dias antes do dia da expiação, para se purificar. O povo purificava a casa deles, tirava tudo que poderia não ser de Deus, de dentro da casa. Aquele povo purificava o corpo, as roupas deles. Aquele povo purificava a comida deles, purificava o palavreado deles. Aquele povo fazia uma purificação, uma reforma espiritual na vida deles, para que no dia da expiação, do julgamento, eles estivessem sem pecado, confessado os pecados para Deus. E a gente só pode ficar sem pecado quando a gente confessa os pecados a Deus todo dia, toda hora que a gente peca. Só aí o nosso pecado é apagado, quando a gente confessa de coração e clama a Deus pelo perdão dos pecados. Por isso, desde 1844 para cá, quando Jesus entrou no lugar santíssimo, o que está acontecendo lá no céu? O grande dia da
expiação. Todos os seus pecados e os meus estão passando diante do Senhor Deus. E Jesus não é mais o cordeiro, ele não é mais o sacerdote, mas ele é o sumo sacerdote que está diante de Deus, intercedendo por você e por mim. Por isso, hoje é tempo de nós começarmos a aceitar a Jesus como nosso sumo sacerdote. Enquanto tem um monte de gente ainda pegada em Jesus o cordeiro, se não tivesse o sacerdote e o sumo sacerdote, a salvação não estava completa. E para Deus isso é tão importante que Deus diz: eu tenho um santuário no céu. E Hebreus diz: olha, nós temos um sumo sacerdote que não entrou num santuário feito por mãos humanas, mas num santuário construído por Deus. É isso. Então nós estamos vivendo esse dia. E como é que a gente tem que se preparar para esse dia? Como? Silêncio total. Ninguém sabe. Como o povo se preparava? Se purificando. Purificando a casa, purificando a vida, purificando o que entra no corpo através da boca, o que entra através do ouvido, o que entra através dos olhos. Porque nesse momento Deus está passando em revista o nome de cada um de nós. Aqui em 1844, um grupo de pessoas pregou. O que eles pregaram? Eles pregaram: eis o noivo sair ao seu encontro. Mas eles, igualzinho aos discípulos que pensaram que o reino de Deus era um reino na terra, eles também entenderam errado. E eles entenderam: eis o noivo sair ao seu encontro. Essa é a nossa missão para pregar, porque Jesus vai voltar e o santuário era a terra. Não era a terra o santuário. Eles entenderam o santuário errado, por isso eles pregaram a mensagem certa, na hora certa, mas eles acreditavam numa coisa errada, pregavam a volta de Jesus à terra. E olha o que aconteceu, em 1844, esse povo se desapontou, igualzinho aos discípulos, porém, em todo desapontamento, Deus separa o joio do trigo, de um lado os que são de Deus e os que não são de Deus. Com Jesus foi assim, muitos se decepcionaram e depois Jesus ressuscitou. Em 1844 foi assim, quando Jesus não voltou, muitos largaram de Deus e da Bíblia. Enquanto isso, outros sinceros continuaram buscando a Deus para entender o que estava acontecendo. Com as 10 virgens que Jesus contou foi assim, 5 prudentes e 5 imprudentes, separando o joio do trigo, o sincero e o leal daquele que só quer dar para Deus o mínimo indispensável. E hoje, esse sermão de hoje, ele não é para o povo inteiro do mundo, é para você que já ouviu falar da Bíblia, que acredita em Deus e que tem dedicado uma religião medíocre para Deus. É isso. Quando foi ouvido o clamor da meia-noite? Quando ele foi ouvido? Quando ele foi ouvido? Ninguém sabe. Quando ele foi ouvido? Acabei de falar. Vamos lá. Vamos ver se um slide bem grande ajuda a lembrar. Quando foi? Em 1844, eles clamaram: eis o noivo sair ao seu encontro. E eu tenho uma pergunta para você: eis o noivo sair ao seu encontro. O noivo estava vindo ou não? Sim ou não? Tem certeza que não? O noivo estava vindo, sim ou não? Sim ou não? Está começando a mudar, está ficando... Sim, por quê? Sim, o noivo estava vindo, sim. Para onde ele estava vindo? O problema não era que o noivo não estava vindo. O noivo estava vindo, eis o noivo, sair ao seu encontro. O noivo estava vindo sim, mas ele não estava vindo para a terra. Ele estava vindo para onde? É a Bíblia que tem que responder para onde estava vindo o noivo. O que diz a palavra de Deus? Eu estava olhando nas minhas visões de noite, Daniel está falando, Daniel 7,13. E eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até eles. Quem é o ancião de dias? É Deus. Então veio o Senhor Jesus ao ancião de dias, Deus. Onde ficava Deus dentro do santuário?
no lugar santíssimo, por trás da arca, a luz da presença de Deus. Quer dizer que Daniel viu o Senhor Jesus vindo como um anjo veloz, e ele estava vindo não para a terra, ele estava indo para o santuário, na presença do ancião de dias. Diz mais, tem mais texto. Primeiro vem as bodas do cordeiro, depois vem a ceia das bodas. São duas coisas diferentes, porque quando o noivo entrava para a festa, o que acontecia? Chegavam todos os convidados e eles entravam. Segundo o costume da época, o noivo ia com a noiva para a sua recâmara, para o seu aposento, para o seu quarto, e ali eles tinham a noite de núpcias, enquanto os convidados ficavam esperando. E depois da noite de núpcias, quando o casamento estava consumado, os noivos voltavam, e aí começava as bodas, ou a festa, a ceia das bodas do noivo e da noiva. Você entende como é que era? Duas partes. Primeiro, a noite de núpcias, e quando o casamento estava consumado, a união estava consumada, aí ele voltava para estar junto dos convidados. Os convidados podiam entrar com o noivo lá no quarto? Não, eles ficavam esperando para quê? Para a festa, para a ceia das bodas. Agora olha o que diz a Bíblia: alegremo-nos, pois, Apocalipse 19:7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa já se ataviou. Essas são as bodas. Olha o que diz embaixo: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:9. A esposa já se preparou para as bodas. Quem é a esposa? A cidade. Quem é a esposa? A cidade santa. A Nova Jerusalém. Olha o que diz aqui: primeiro vem ao templo, de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E depois, isso é Malaquias 3:1, e depois Malaquias 3:5, chegar-me-ei a vós para juízo. Primeiro ele vem ao templo, e depois ele vem para... Depois ele volta a essa terra para o juízo eterno dele. Agora vamos lá, uma pergunta para vocês. A figura das bodas. Lembra a figura das bodas? O noivo vem com a sua noiva, os convidados ficam esperando, e ele vai para a recâmara dele, a noite de núpcias, e depois volta para a ceia das bodas. A recâmara dos noivos era o lugar especial onde os dois iam e que ninguém podia ir. Ali em Joel 2,16, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Olha aí a palavra de Deus confirmando exatamente isso: saia o noivo da sua recâmara. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, de novo o mesmo texto, mas não vamos ler esse e o próximo verso. E eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. O filho do homem chegando até o ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E aí o que acontece? Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, quando ele chegou ao ancião de dias, quando Jesus chegou no lugar santíssimo do santuário, foi dado a ele o quê? Domínio. E o que mais? Glória. E o que mais? O reino. E qual é o reino? Qual é o reino? Qual é o reino? Lá com o ancião de dias, que reino ele recebeu? Onde que os salvos vão viver e reinar por todo sempre? Na Nova Jerusalém. De novo está dizendo aí que a Nova Jerusalém é a noiva. Lembra João 14? João 14, Jesus disse para os discípulos: fiquem tranquilos, não deixe o coração aí perturbado, porque eu vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, eu vou voltar para vocês, e vou levar vocês para que onde eu esteja, vocês estejam também. Jesus estava dizendo assim: eu vou lá para a casa do meu pai, e lá quando eu entrar no lugar santíssimo, eu vou encontrar com a minha noiva, a Nova Jerusalém, vou preparar lugar para vocês, e depois quando eu vou voltar para buscar vocês para a ceia das bodas do Cordeiro, vou buscar você para a festa, o banquete do Cordeiro, do casamento do Cordeiro. É isso que eu vou fazer. Por isso em 1844 Jesus tinha passado para o lugar santíssimo. Agora veja, a palavra de Deus sempre nos trazendo coisas maravilhosas. No santuário o pecador entrava ou não? Sim ou não?
Quem entrava lá? Só o sacerdote. E depois o sumo sacerdote. Mas eu tenho uma declaração para fazer para você. Lá no santuário, o pecador não entrava, mas ele entrava. Como não entrava, mas entrava? Entrava ou não? Ele não entrava, mas entrava. Por quê? Como ele entrava? Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Quando ele confessava os pecados, o pecado dele passava para o sangue do Cordeiro. O sacerdote pegava o sangue, levava para dentro do santuário. E tinha um outro jeito que o pecador entrava. Como? Do lado de fora o povo ficava orando. E lá dentro, no lugar santo, o incensário subia, a fumaça, que passava também para o lugar santíssimo. E aquela fumaça enchia, e a fumaça representava a oração dos santos. O povo do lado de fora orando, intercedendo. Ali estava o povo orando. Então o povo não podia entrar fisicamente, mas o povo podia entrar através do sangue do Cordeiro, pela fé no sangue do Cordeiro, pela fé no trabalho do sacerdote, pela fé no trabalho do sumo sacerdote. E por isso eles ficavam orando, e pela oração eles entravam pela fé dentro do lugar santíssimo do santuário. Era isso que acontecia. E o que isso tem a ver? Hebreus 10, 22, aproximemo-nos com sinceridade de coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. É o momento de nós purificarmos o nosso corpo. Agora, por isso a gente consegue entender esse verso aqui. Veja só, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O que significa isso? O noivo chega, as virgens prudentes entram com ele. Para eles entrarem, o que tem que acontecer? A porta se abre, e eles entram para as bodas, e logo depois a porta se fecha. E aquelas virgens nécias chegam depois e não conseguem entrar porque a porta está fechada. Se Jesus, em 1844, passou para o lugar santíssimo do santuário, junto com um ancião de dias, se isso significa que ele foi para as bodas, ele está no lugar íntimo com a Nova Jerusalém, preparando-se para voltar para a ceia, o banquete das bodas, que vai ser a volta de Jesus. Se isso aconteceu, quando Jesus entrou e as virgens prudentes entraram, o Senhor Deus lá no céu congelou aberta a porta da graça, e ela está aberta até hoje, porque nós estamos vivendo o dia da expiação. É um dia, isso era um dia no santuário de Israel, era o dia do juízo. De 1844 até hoje nós estamos vivendo o dia do juízo. De lá para cá, Deus congelou a porta aberta, e essa porta não vai ficar para sempre aberta, ela vai se fechar. A porta da graça se fecha daqui a pouco. Quando? Jesus termina a parábola dizendo assim: vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Ou seja, Jesus está dentro do lugar santíssimo do santuário, com a Nova Jerusalém, a sua noiva, se preparando para voltar, para nos buscar para a ceia, o banquete do Cordeiro. Enquanto isso, a porta da graça ainda está aberta, e Jesus está dizendo para você: ainda dá tempo de você pegar o azeite em dobro de reserva, mas a época é agora, você tem que pegar agora, você tem que construir a arca do Noé, quando está tudo seco ainda. Agora é o tempo de você ter o azeite do Espírito Santo de Deus. Você precisa do batismo do Espírito Santo. Quando você receber o batismo do Espírito Santo, e quando você renovar cada dia o batismo do Espírito Santo, quando você buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, aí você vai conseguir. Aí sim, e a palavra de Deus diz que quando entraram aquelas que estavam apercebidas, quando elas estavam prontas, preparadas, agora é tempo de santificação, agora é tempo de purificação da sua vida, agora é tempo de buscar a Deus como quem busca água. Quando elas entraram, aí sim, fechou-se a porta. Quando vai se fechar essa porta? Nós podemos acessar o lugar santíssimo do santuário de Deus agora lá no céu? Sim ou não?
onde Jesus está com a sua noiva, a Nova Jerusalém, intercedendo, passando em juízo todos nós, sim ou não? Fisicamente podemos, sim ou não? E espiritualmente? Sim. Como? Através das orações e através da nossa fé. E o que é fé? O que é fé? A própria Bíblia que define. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Quer uma definição melhor de fé do que isso aí? Hebreus 11, 1 e 2. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Para ter fé eu preciso ser humilde como uma criança. Para acreditar em tudo isso aqui, eu preciso me voltar para Deus. Deus dá evidências. Ele põe a história comprovando tudo. Ele mostra o plano dele de salvação, que é tão grande e maravilhoso que a gente não consegue nem entender direito. Parece uma coisa tão complicada. Deus expõe diante da gente e diz: é o momento de você se salvar. Você só pode se salvar pela fé. E aí eu vou te dar força para você fazer o que precisa ser feito. Outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual também tinha... O que vai acontecer quando Jesus sair do lugar santíssimo do santuário? O que vai acontecer? Outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual tinha também uma foice afiada. E o que ele fez com essa foice afiada? Ele veio para a colheita, para ceifar. E o que é a colheita? É a volta de Jesus. Quando ele vai pegar os seus, ele já separou o trigo do joio nesse momento, e ele vem para buscar. Nesse momento, você e eu precisamos de 3 coisas. Precisamos do Espírito Santo, que é o azeite. Precisamos de purificar a nossa vida. E precisamos de aceitar a Jesus como o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote no lugar santíssimo. É isso que nós precisamos. A música é bem curta. Por isso, você tem pouco tempo. Enquanto a música toca, o Espírito de Deus toca o seu coração. E hoje não tem como esconder de Deus e nem dos homens. Jesus chama você para arrancar você desse banco. Se coloque nas mãos dele. Vivi tão só na escuridão, buscando luz, porém em vão. Quebrado fui, ninguém me amou. Foi quando o sol me iluminou. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. O mundo frio me desprezou e a noite escura me abraçou. Estava quase a perecer, e então senti meu sol nascer. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite
o meu viver, meu sol trará o amanhecer. O amanhecer. Ó Senhor Jesus, toma-nos nas tuas mãos, Senhor, como filhos que somos. Queremos estar, Senhor, entre as virgens prudentes. Queremos ser trigo e não joio. Queremos ser sal, queremos ser luz. Mas, Senhor, a sua palavra é sabedoria e conhecimento infindáveis. Não nos deixe ser enganados por ninguém, Senhor. Nem por homens, nem por filosofias, nem por tradições. E se essa palavra hoje aqui ensinada é um erro, Senhor, que ela também não engane a ninguém, mas se é uma verdade, que os seus filhos a busquem em casa e a confirmem, e que tenham ao Senhor, como o apóstolo Paulo diz, porque nós temos um sumo sacerdote que entrou num santuário não feito por mãos humanas e que agora comparece diante de Deus. Ó Senhor, queremos aceitar o Senhor como nosso sumo sacerdote. E sendo que hoje nós estamos sendo julgados, Senhor, que a porta da graça ainda está aberta e que o Seu Espírito Santo está disponível para nós, ajuda-nos a buscá-lo. Ó Senhor, nos instrui e nos abraça enquanto entregamos a vida ao Senhor. Ajuda-nos a não olharmos para o lado, para aqueles que não se levantaram, porque se o fazemos, já não temos o Espírito em nós. Que cada um olhe para si e para a sua vida. Toma-nos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.